Oi, gente, meu nome é Gláucia, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na clínica Neuroenvolver aqui no Rio de Janeiro e hoje eu estou aqui mais uma vez a convite da Fisio Vital para o nosso 15º encontro. Como eu falei nos últimos encontros, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram para vocês enviarem sugestões de temas que vocês gostariam de ver por aqui. E como a lista foi longa, aos poucos eu estou trazendo os temas que vocês sugeriram. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o alongamento passivo, por que não fazer. Então eu resolvi dividir esse tema alongamento em 2 aulas, então hoje vai ser uma aula mais teórica, onde eu vou trazer um embasamento do que tem de publicação, do porquê que a gente não deve fazer os alongamentos passivos, o que a gente tem de recurso para substituir o alongamento passivo. E na próxima aula, no próximo encontro, eu vou trazer exemplos de alongamento ativo, tá? Então, a aula de hoje vai ser com bastante artigo, eu trouxe bastante referência, porque é um tema que ainda gera muita discussão, ainda tem muita gente que faz uso do alongamento passivo no dia a dia, nos seus atendimentos. Então, eu trouxe um pouquinho da referência, do que a gente tem de referência, do porquê que a gente não deve usá-lo, tá? Então, vamos lá. Então, as contraturas musculares, elas são complicações muito comuns e que podem ser causadas por uma variedade de condições neurológicas, tanto no paciente adulto, né, com sequela de AVC, quanto na criança, que muitas vezes tem um AVC intrauterino, lesão medular, incluindo mielo, traumatismo crânioencefálico e a paralisia cerebral, que é a causa mais comum de deficiência física na infância, né? O alongamento, e aí pensando na contratura, o alongamento é logo a primeira forma de tratamento que vem à cabeça, né, que a gente pensa em fazer. Então o alongamento ele vem sendo usado para tratar e prevenir contraturas, sendo o seu principal objetivo, em tese, manter ou aumentar a mobilidade articular para a realização de atividades funcionais. Então, a gente pensa em alongar com o objetivo de manter a mobilidade dessa articulação, manter a amplitude de movimento das articulações, permitindo que o indivíduo consiga executar as suas atividades funcionais, participar do seu dia a dia, do que acontece no seu ambiente, no ambiente que o cerca. E aí existem 3 formas de alongamento, né? O alongamento passivo, onde não há nenhuma participação do paciente, então o paciente fica deitado, o fisioterapeuta vai lá, escolhe uma articulação, leva para o seu limite, para o máximo de amplitude que o paciente tolera, mantém por alguns segundos, solta e troca a articulação e faz esse alongamento por um número de X de vezes, mantendo por um tempo X, tá? Então, por exemplo, 3 de 20 segundos, 3 de 30 segundos, tá? Mantendo esse alongamento e, nesse caso, não há nenhuma contração muscular. O paciente ele não participa do alongamento, é totalmente passivo. O posicionamento, que é usado para manter o alongamento por um longo período de tempo, e aí a gente tem as órteses, os extensores e o uso do parapódio. Então, atualmente, a gente já tem literatura questionando o uso desses equipamentos para manter o alongamento. Por quê? Porque por mais que ele mantenha o alongamento e o arco de movimento das articulações, ele não é capaz, esse tipo de equipamento não é capaz de gerar uma produção de unidades contráteis, ou seja, de fortalecer a musculatura. Então, por mais que a gente tenha um ganho de ADM, a gente possa ter um ganho de ADM, ela não é acompanhada por um fortalecimento muscular. Então, o paciente ele não consegue utilizar isso não é transmitido para suas atividades funcionais. Então, o uso desses recursos ele tem que ser muito avaliado, pensado na demanda daquele paciente e nos pontos positivos e negativos do uso desse tipo de recurso, tá? Então, não é para usar de forma indiscriminada. A gente tem que pensar o que a gente quer ganhar e o que a gente pode usar, então, para contrabalancear esse fortalecimento que fica faltando quando a gente usa esse tipo de recurso. E o alongamento ativo, onde ele é iniciado pela própria criança, tá? Então, a criança, ela ativa a musculatura numa posição de alongamento, então ela, por conta própria, ou o adulto, enfim, ela mesmo leva ao alongamento. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de um alongamento da musculatura
de gastrossóleo, né? Então, gastrocnêmios e sóleo. Então, o paciente estava subindo a rampa e depois ele desce de costas, então eu consigo mobilizar, ele permanece de pé ali no rolo, numa posição em plantiflexão, então eu estou alongando, e ele volta fazendo uma contração excêntrica com uma mobilização ali da articulação do tornozelo. Então, nesse caso, ele está fazendo o alongamento ativo, tendo em vista que ele está contraindo a musculatura ao mesmo tempo que a articulação está em uma posição de alongamento, ok? Então, vamos seguir. E aí eu volto para o nosso artigo da Novak, né? Então, para o artigo sobre o Traffic Light, né? Então, sobre o sinal de trânsito lá de 2020, onde a Novak ela faz uma revisão sistemática do que a gente tem de métodos e técnicas para tratar a criança com paralisia cerebral em diferentes funções, né? Então, aqui pensando em contratura e em alinhamento, então eu trouxe só o pedacinho referente à contratura e alinhamento. E aí o verde é o que tem bastante referência, tem muita publicação sobre, então a gente pode fazer com segurança. O amarelo mais é que tem algum nível de evidência, no entanto, a gente não tem uma quantidade de publicação robusta que possa sustentar a utilização desse método. Então, você pode usar, mas você deve usar com cautela, ponderando muito bem quando usar e reavaliando com frequência, tá? E não pode usar de forma indiscriminada, tranquilamente. E o W-, né, que seria, provavelmente não faça. A gente já tem publicações que não são a favor, que mostram os efeitos negativos desse tipo de recurso. Então, o ideal é que você não utilize, tá? E aí, nesse W-, a gente encontra o alongamento passivo. Então, a Novak ela sugere que a gente não faça mais o alongamento passivo, tendo em vista que ele não promove um aumento de unidades contráteis dessa musculatura e dessa forma ela não favorece o fortalecimento, a melhora da função muscular que vai ser transferida para uma melhor função desse indivíduo, né? Então, o que ela sugere? O que ela traz em verde que a gente pode usar pensando em tratar contratura e alinhar essas articulações? Então, ela traz a vigilância do quadril, o uso de gesso seriado, e exercícios ativos, então a utilização de exercícios que sejam iniciados pela criança. No W+, que a gente pode utilizar, como eu falei, mas ponderando e com muita atenção, então a gente tem o controle postural, treino de controle postural e o uso da plataforma vibratória Galileu, e eu não botei aqui, mas também tem eletroestimulação, tá? Então, como formas de gerar um alongamento ao mesmo tempo que gera força, permitindo uma melhora da função dessa criança, tá? Desse indivíduo com paralisia cerebral. E aí, eu trouxe esse outro artigo de 2020, que diz que para melhorar a funcionalidade, o aumento no comprimento muscular deve ser causado por um aumento no número de unidades contráteis. Então, o que ele defende, né? Que o alongamento passivo, ele pode até causar um aumento da amplitude daquela articulação, mas normalmente esse aumento da amplitude, ele é conseguido por uma melhora ali no tecido conjuntivo. Então, por exemplo, uma melhora na fáscia, de ligamento, e não de um fortalecimento dessa musculatura. Não há um aumento de unidades contráteis. Então, o músculo, ele continua do mesmo tamanho. O tendão, ele continua do mesmo tamanho. E uma vez que não há mudança no tamanho dessa musculatura, desse músculo, do aumento do número de unidades contráteis, então isso não é traduzido em melhora da função muscular e, consequentemente, não é traduzido em melhora da função desse indivíduo. Então, ele não vai conseguir participar de maior número de atividade porque ele não vai ter, por exemplo, uma melhora na marcha, né? Porque é o principal objetivo quando a gente pensa em crianças de nível 3, 4, 5 e até 1, 2, né? Em crianças, de uma forma geral, a gente pensa aí na marcha como um dos principais objetivos. E ele não é transmitido, não é traduzido de forma automática para essa melhora nos parâmetros da marcha, tá bom? Então, eu preciso ter um aumento da função muscular para que haja uma melhora da função, por exemplo, da marcha, entende? Não é o alongamento passivo, ele não tem essa possibilidade.
E aí ele traz que o alongamento ativo ele tem sido proposto como uma alternativa ao alongamento e promove mudanças nos parâmetros de mobilidade e marcha. Então ele diz que quando a gente faz o alongamento ativo, eu consigo aumentar a capacidade de contração desse músculo e, consequentemente, eu consigo melhorar parâmetros funcionais desse indivíduo, como, por exemplo, a mobilidade e a marcha, os parâmetros da marcha. Tá? Então, o alongamento ativo ele consegue ser traduzido para uma melhora da função muscular, que consequentemente é traduzido em uma melhora da função desse indivíduo, tá? Pensando em parâmetros de marcha, por exemplo. Nesse outro artigo, que eu não lembro de quando, mas eu acho que é de 2018 ou 2019, ele diz que proporcionar oportunidades para que as crianças vivenciem um vasto repertório de movimento e a participação em atividades prazerosas enquanto melhoram a sua aptidão física. Ou seja, ele propõe que você deve substituir o alongamento passivo por oportunidades onde essa criança ela possa vivenciar o maior número possível de movimentos em atividades que são prazerosas e que possam melhorar a sua aptidão física. Então, ele propõe que, pensando aí na estrutura da CIF, quando a gente pensa em deitar e alongar esse indivíduo, a gente está pensando em tratar lá função e estrutura corporal, tá? E não pensando em tratar atividade de participação. Então, ele diz aqui, ele evidencia que a gente tem que pensar na atividade de participação, pensar em trabalhar o mais ativo possível essa criança, proporcionar experiências em que ela possa se movimentar de forma ativa, o mais em atividades prazerosas para ela, e que isso vai ser traduzido numa melhora no seu condicionamento físico e, consequentemente, na sua função muscular, ao invés de tratar alongando essa musculatura, principalmente aí pensando na forma passiva. Eu trouxe esse artigo de 2018, que ele fez um levantamento sobre o quadro álgico, né? A presença de dor nas crianças e nos indivíduos com paralisia cerebral. E ele diz que entre 32% e 74% dos adolescentes com paralisia cerebral, eles apresentam dor. Então, essas crianças, elas sentem dor, tá? E a dor, por sua vez, ela gera uma piora na qualidade de vida desse indivíduo. Consequentemente, esse indivíduo ele diminui a sua participação em atividades do seu dia a dia, atividades do lazer, o que piora a dor, o que vai piorar a qualidade de vida. Então, é um ciclo vicioso que a gente, como profissional, a gente tem que quebrar. A nossa função é quebrar esse ciclo, tá? Então, proporcionar oportunidades para esse indivíduo ele participar mais, melhorando a sua função muscular, diminuindo dor, melhorando a sua qualidade de vida. Então, é nossa função quebrar esse ciclo aqui, tá? E a prevalência da dor, né? Então, esse artigo ele diz que a dor ela é mais comum em meninas, ela aumenta com a idade, então quanto mais velha a criança, maior a dor que ela sente, então maior o quadro álgico, e a dor ela é mais intensa em crianças nível 5 e nível 4. Então o quadro álgico ele diminui nos níveis 3, 2 e 1, que são crianças mais funcionais, que têm uma maior capacidade de participação nas atividades, em atividades de lazer. Então, elas tendem a apresentar um menor quadro álgico, apresentar menos dor. As principais causas de dor que esse artigo traz são as disfunções gastrointestinais, subluxação do quadril, escoliose, alteração do tônus muscular, disfunções do movimento e o aumento da prevalência dos membros inferiores. Então, o quadro álgico ele é maior, ele é mais intenso nos membros inferiores e são causados geralmente por uma alteração músculo-esquelética. Então, a principal causa de dor nessas crianças e nesses adolescentes, principalmente nível 4 e nível 5, é justamente, né, a alteração músculo-esquelética nos membros inferiores, ok? E aí eu trouxe esse artigo de 2022, agora desse ano, que fala um pouquinho sobre as alterações na estrutura muscular do indivíduo com paralisia cerebral. Então, ele diz que entre os 12 e 15 meses de idade,
o volume muscular da criança com paralisia cerebral já é menor do que de seus pares com desenvolvimento motor típico. Ou seja, o volume do músculo, o tamanho do músculo da criança com paralisia cerebral, desde lá dos 12 meses de vida, já é menor do que o das crianças com desenvolvimento motor típico. Tá? Então, ela não tem um músculo com o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, tão gordinho quanto da criança com desenvolvimento motor típico. Tendo em vista que é justamente nessa fase em que as crianças começam a andar e ficar de pé, as alterações musculoesqueléticas surgem de forma precoce e causam alterações de movimento que vão ocorrer ao longo de toda a vida, levando àquele quadro álgico que a gente falou lá no artigo anterior. Tá? Então, a partir dos 12, 15 meses de vida, esse músculo já tem um volume menor, então ele já começa a gerar uma alteração musculoesquelética que vai ter um efeito cascata ao longo de toda a vida dessa criança. Entre as características dos músculos da criança com paralisia cerebral, como eu disse, ele tem um menor volume, ou seja, ele é mais magrinho do que o da criança com desenvolvimento motor típico, e essa perda de massa muscular, ela é mais frequente nesses músculos que estão em roxo aqui na figura, tá? Que são o quê? Justo o que a gente mais observa em encurtamento. Os isquiotibiais e gastrocóleo, glúteo, TFL, então são os músculos que a gente mais observa alteração, sendo que, obviamente, isso varia de criança para criança, de indivíduo para indivíduo, mas geralmente esses músculos são os mais afetados quando a gente pensa em perda de massa muscular na criança, no indivíduo com paralisia cerebral. Há um ventre muscular menor, então a criança e o indivíduo com paralisia cerebral, ele tem a carninha do músculo, ela é menor e o tendão é maior, e isso gera uma diminuição da sua capacidade contrátil, tendo em vista que o tendão, lembrem-se, o tendão não tem unidade contrátil, o que tem unidade contrátil é o ventre muscular. Então, se eu tenho um ventre menor e um tendão maior, esse meu músculo ele perde capacidade contrátil, então ele perde capacidade de geração de força. Eu tenho o menor número de sarcômeros em série, então tem o menor número de unidades contráteis. E os sarcômeros, que são as unidades contráteis, elas estão alongadas. Então, pensando aqui, né, na miosina, na actina, elas estão mais afastadas. Então, para ela conseguir gerar força, ela tem que andar todo esse trajeto. E aí é mais difícil dela conseguir gerar uma força ideal para a função muscular e para a função desse indivíduo. Então, pensando aqui nessa figura que eu trouxe, a primeira figura é um músculo no início da infância, aí na primeira infância, com um número X de sarcômeros. São 6 quadradinhos. Os sarcômeros são representados pelos quadradinhos. Então, como se esse músculo ele tivesse 6 sarcômeros, tá? 6 unidades contráteis. Na letra B, a segunda figura é o músculo de uma criança com desenvolvimento motor típico. Então, ele cresceu, olha lá, aumentou o número de sarcômeros, aumentou o número de retângulos ali. E aí a gente tem, ao invés de 6, tem 8, se eu não me engano. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sarcômeros. Ou seja, aumentou o número de retângulos ali. Então, aumentou o número de unidades contráteis, de sarcômeros em série. Na letra C, né, que é na figura roxa, é o crescimento do músculo do indivíduo com paralisia cerebral. Note que ele já é mais fininho. E olha bem, ele não teve um aumento de sarcômero, ele não teve um aumento de unidades contráteis. Ele simplesmente esticou essas unidades contráteis. Então, o osso cresceu e para acompanhar esse crescimento ósseo, ele esticou esse músculo. E aí esticou as unidades contráteis. Então, ele perde ainda mais a capacidade de contração muscular. Entende? Então, olha lá, em vez de ele continua tendo os 6 sarcômeros, só que ao invés de ser um retângulo, ele virou um quadrado, porque ele puxou. E aí, para conseguir, então, acompanhar o crescimento das estruturas ósseas. E aí, voltando lá para a questão da dor, né? E o que acontece? Então, esse indivíduo com paralisia cerebral, ele apresenta um quadro de fadiga e dor ao andar com maior frequência e que se inicia de forma mais precoce. Então, ele sente mais dor e mais cansaço para conseguir andar, para conseguir executar as atividades do dia a dia,
para conseguir participar das atividades de prazer, de lazer, né? Leisure, de lazer do seu dia a dia. Essa diminuição com isso, ele diminui a sua atividade física, o que diminui, então, a hipertrofia muscular, ou seja, ele diminui o fortalecimento muscular, então o músculo fica menor, e quanto menor o músculo, maior o quadro de fadiga e de dor ao andar, que vai diminuir ainda mais a atividade física, que vai diminuir ainda mais a hipertrofia, que o músculo vai ficar cada vez menor. Ou seja, é um ciclo de sarcopenia ali. Então, ele vai perdendo unidade contrátil. E, de novo, é aqui que a gente tem que atuar. Então, o alongamento passivo, ele não quebra esse ciclo, entende? Ele continua, ele mantém esse ciclo ali, o que a gente precisa atuando. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, e não é através do alongamento passivo que a gente consegue isso. E aí, eu trouxe esse outro gráfico desse artigo também. Eu coloquei esse artigo lá no Telegram, porque ele é bem legal, ele é bem completo, eu acho que vale a pena a leitura. Então, ele traz aí as linhas tracejadas sobre a capacidade funcional do músculo, tá? Então, em vermelhinho é a criança com GMFCS3, ou seja, aquela criança que anda utilizando o andador. Em roxo é a criança com GMFCS2, que anda livremente. A criança com GMFCS1, que é ainda mais funcional, e preto é a criança com desenvolvimento motor típico. O A, que é amarelinho ali, aquela faixa amarela, representa a primeira infância. Então, observe que a capacidade de contração e o tamanho muscular, ele cresce nessa primeira infância de forma exponencial. Então, a capacidade funcional desse músculo, ele cresce de forma exponencial nessa primeira infância. O B representa a infância, a criança. E aí continua esse crescimento. A letra C já representa a adolescência. E aí observe que o GMFCS3, o vermelhinho, ele já começa a apresentar um declínio da sua capacidade funcional muscular. Então, essa criança nível 3, ela já começa a perder capacidade funcional. Então, algumas crianças que andam, por exemplo, na adolescência, elas acabam perdendo essa capacidade de andar. Elas começam a precisar usar cadeira de roda com mais frequência por uma distância menor, por exemplo. Os níveis 2, 1 e a criança típica continua num desenvolvimento ascendente. Quando chega na letra D, que seria adulto jovem, o desenvolvimento típico ele entra no platô e a gente já começa a observar um declínio nos níveis 1 e 2, sendo mais acelerado no nível 2. No 3, então, bem acelerado. Na letra E já seria o adulto, o D seria adulto jovem, o E já é adulto, e aí a gente começa a observar também um declínio do indivíduo com desenvolvimento motor típico, e F seria o idoso. Então, é mais acelerado, mas observa que o nível 3 e 2, já no adulto, ele já tem uma perda importante, significativa das suas capacidades funcionais. E isso vai diminuir, como eu disse antes, a sua participação em atividades do dia a dia, inclusive atividades de lazer. Legal. Então, o que a gente tem de estratégia terapêutica? Então, como eu disse, para que seja efetivo, o alongamento ele tem que gerar um aumento das unidades contráteis. Então, eu tenho que gerar um aumento da capacidade contrátil desse músculo. Esse músculo ele tem que crescer porque ele aumentou o número de unidades contráteis. Para conseguir isso, eu preciso o quê? Fazer um fortalecimento muscular. Eu preciso fortalecer esse músculo para que eu consiga produzir uma hipertrofia, um aumento de número de sarcômeros. Preciso trabalhar controle motor desse indivíduo, treino de mobilidade, eletroestimulação neurofuncional. Então, o uso de eletroestimulação associada ao movimento funcional, ele acelera a produção de sarcômeros em série. Treino aeróbico para aumentar a capacidade cardiorrespiratória desse paciente e aumentar a capacidade funcional dele. Então, treino em esteira, bicicleta, triciclo, caminhada, corrida, ele precisa estar ativo.
promover funcionalidade com treino de marcha e descarga de peso, então participar de atividades de lazer, esportes. Então esse indivíduo ele tem que estar inserido em atividades de lazer, em atividades no dia a dia, né, tanto para cuidados de casa, quanto atividades de esporte, lazer, atividade funcional, estudar, frequentar uma escola, trabalhar. Então ele tem que estar inserido para que ele continue ativo e isso diminua, então, esse quadro de dor e de fadiga, aumente a sua atividade física, o que vai aumentar a hipertrofia, vai aumentar o músculo e vai diminuir esse quadro de sarcopenia. Então, o alongamento passivo, por mais que alguns estudos, né, eles digam que o alongamento passivo, poucos, né, os mais atuais nem dizem isso, mas os antigos, né, os artigos mais antigos, eles digam que o alongamento passivo ele pode sim gerar um aumento do arco de movimento. Esse aumento do arco de movimento não ocorre por um aumento de unidades contráteis, ou seja, não ocorre por um aumento no comprimento desse músculo. Tá? Então, a criança continua sem capacidade de contrair essa musculatura, ele continua sem capacidade de gerar força. Então, isso não é traduzido numa melhora da função tanto do músculo e, consequentemente, não é traduzido numa melhora da função dessa criança, ok? E do adulto jovem, enfim, do indivíduo com paralisia cerebral ou com uma outra sequela neurológica que leve à presença de encurtamentos musculares. Então, foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Os artigos que eu comentei aqui vão estar disponíveis lá no nosso canal do Telegram. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram discutir, eu estou disponível lá no meu canal do Instagram, então @neuroenvolver.rj. Não esqueçam de seguir aqui a Fisio Vital, ativar o sininho, porque no próximo encontro eu vou trazer alguns exemplos de alongamento ativo que vocês podem fazer aí na clínica, no dia a dia, para entender um pouquinho melhor como que a gente pode substituir o alongamento passivo, tá bom? Até a próxima, um beijo!